Existe um lugar na Romênia, nos arredores da cidade de Cluj-Napoca, que desafia a lógica e a ciência. É um lugar onde o paranormal parece tão real quanto as árvores que ali crescem. Bem-vindos a Oia Baciu, a floresta mais assombrada do mundo, também conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Hoje, vamos mergulhar nos seus segredos mais sombrios e tentar entender por que é que esta floresta tem a reputação de enlouquecer quem ousa explorá-la. A história de Oia Baciu está repleta de contos arrepiantes e desaparecimentos inexplicáveis. A lenda mais antiga diz que a floresta recebeu o nome de um pastor que desapareceu ali, juntamente com as suas 200 ovelhas. Ninguém, nem o pastor, nem os animais, foi alguma vez encontrado. Desde então, os locais têm evitado a floresta, acreditando que quem entra nunca mais volta, ou se volta, não é mais o mesmo. Ao longo dos anos, os relatos só se tornaram mais estranhos. Visitantes que se aventuram por entre as suas árvores de formas bizarras e contorcidas relatam uma série de sintomas perturbadores, sentimentos intensos de ansiedade e náuseas súbitas, dores de cabeça inexplicáveis e a sensação avassaladora de estar a ser observado são comuns. Alguns até desenvolvem erupções cutâneas estranhas depois de saírem da floresta. Mas o mais assustador são os efeitos psicológicos. Há quem fale de uma perda de memória, de desorientação temporal e de um medo irracional que persiste muito depois de terem deixado o lugar. O epicentro de toda esta atividade paranormal parece ser uma clareira circular no coração da floresta. É um círculo quase perfeito, onde, curiosamente, nada cresce. Amostras do solo foram analisadas e não revelaram nada que pudesse explicar por que a vegetação evita aquele ponto específico. É como se uma força invisível estivesse a esterilizar a terra. Os locais acreditam que esta clareira é um portal para outra dimensão, o lar dos espíritos que assombram Oia Baciu. É aqui que os fenômenos se tornam ainda mais intensos. As pessoas relatam ouvir vozes femininas a rir, sussurros indecifráveis no vento e até mesmo avistamentos de figuras sombrias e etéreas que se movem entre as árvores. A tecnologia também parece enlouquecer. Baterias de telemóveis e câmaras descarregam-se em minutos, mesmo que estivessem totalmente carregadas. Equipamentos eletrônicos falham sem qualquer motivo aparente. É como se a própria floresta tivesse um campo eletromagnético que interfere com os nossos aparelhos. Mas o que tornou Oia Baciu mundialmente famosa foram as fotografias. Na década de 1960, um biólogo chamado Alexandru Sift começou a estudar os fenômenos da floresta. Ele capturou imagens incríveis de luzes estranhas, orbes flutuantes e formas que se assemelhavam a rostos no meio do nevoeiro. As suas investigações abriram a porta para que outros explorassem o local. O caso mais famoso ocorreu em 1968, quando um técnico militar chamado Emil Barnia tirou uma fotografia que se tornaria icônica. Enquanto passava o fim de semana na floresta, ele e os seus amigos avistaram um objeto voador, silencioso e brilhante, a pairar sobre a clareira. Barnia conseguiu tirar várias fotos do que parecia ser um UVN clássico, em forma de disco. As imagens foram analisadas e consideradas autênticas, tornando Oia Baciu um ponto de interesse para ufólogos de todo o mundo. Desde então, as aparições de luzes estranhas no céu e no solo tornaram-se uma marca registrada da floresta. Alguns descrevem-nas como orbes brilhantes que dançam entre as árvores, enquanto outros falam de feixes de luz que emanam do chão. O que são estas luzes? Serão fenômenos naturais mal compreendidos, manifestações de energia terrestre ou algo de outro mundo. Uma das características mais marcantes de Oia Baciu são as suas árvores. Muitas delas crescem em padrões bizarros, com troncos torcidos em espiral, inclinados em ângulos impossíveis, ou curvados de forma a parecerem arcos. É como se uma força desconhecida as tivesse moldado. Enquanto alguns cientistas tentam explicar isto com fatores ambientais, como ventos fortes ou neve pesada, a consistência e a estranheza das formas levam muitos a acreditar que há algo mais em jogo. A própria atmosfera entre estas árvores é descrita como pesada e opressiva. Mas voltando à questão principal, esta floresta pode realmente enlouquecer as pessoas? Os relatos sugerem que a exposição prolongada à energia inexplicável de Oia Baciu pode ter um impacto profundo na psique humana. A desorientação, a ansiedade e o medo constante podem levar a um estado de paranoia. A perda de noção do tempo
é particularmente desconcertante. Há histórias de pessoas que pensaram ter passado apenas alguns minutos na floresta, mas quando saíram, perceberam que várias horas tinham decorrido. O contrário também acontece. Este fenômeno é conhecido como tempo perdido. Imagine estar a caminhar por um trilho e, de repente, aperceber-se de que o sol se pôs, sem ter qualquer memória das horas que passaram. Esta experiência, por si só, seria suficiente para perturbar qualquer pessoa. Será que a floresta afeta a nossa percepção da realidade? Ou será que transporta as pessoas, mesmo que por breves momentos, para outro lugar ou tempo? Céticos argumentam que muito do que acontece em Oia Baciu pode ser explicado pela psicologia. O poder da sugestão é imenso. Se uma pessoa entra na floresta já a esperar ver e sentir coisas estranhas, o seu cérebro pode preencher as lacunas interpretando sons naturais como sussurros ou sombras como figuras. A ansiedade pode causar sintomas físicos, e a fama do lugar apenas amplifica essa expectativa. No entanto, esta explicação não cobre tudo. Não explica as falhas nos equipamentos eletrônicos, o círculo estéril na clareira, as formas das árvicas ou as fotografias de OVNIs e orbes luminosos que foram autenticadas por especialistas. Há demasiadas anomalias que a ciência convencional ainda não conseguiu decifrar. Oia Baciu permanece um enigma. É um laboratório ao ar livre, onde as leis da física parecem ser suspensas. Quer se trate de um portal interdimensional, de um ponto de acesso para extraterrestres, de um lugar assombrado por espíritos inquietos, ou simplesmente de um local com anomalias geofísicas únicas. Uma coisa é certa: a floresta tem um efeito poderoso sobre quem a visita. A combinação de histórias assustadoras, fenômenos inexplicáveis e a própria atmosfera do lugar cria uma experiência intensa e muitas vezes aterradora. A sensação de ser observado, os sons estranhos, a desorientação, tudo contribui para um ataque aos sentidos que pode sobrecarregar a mente. Talvez não seja a floresta que enlouquece as pessoas, mas sim a incapacidade da nossa mente de processar o que experiencia lá dentro. Confrontados com o inexplicável, talvez a nossa sanidade seja a primeira coisa a vacilar. E você, teria coragem de passar uma noite em Oia Baciu? Acha que conseguiria manter a calma perante sussurros no escuro e luzes que dançam entre as árvores? Deixe a sua opinião nos comentários. A verdade sobre esta floresta pode nunca ser totalmente conhecida, e talvez seja isso que a torna tão fascinante e assustadora. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram deste mergulho no mistério, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima.